Olá, meu nome é Gisele Nunes e você está no Essência de Girassol. E o tema de hoje é: obedecer não é sacrifício, e sim proteção. Quando nós entendemos que obedecer aos mandamentos e aos princípios de Deus e aos nossos valores nos traz proteção divina, nós olhamos com outros olhos. Porque muitas vezes as pessoas tentam introduzir a obediência como algo pesado, difícil. O cristão não pode isso, o cristão não pode aquilo, o cristão... Gente, tudo que Deus nos pede é para nos proteger, é para nos guardar de coisas piores. E nós vamos entender conforme aquilo que nós vivemos, aquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês no livro de Daniel 1:8, que diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Daniel tinha os seus valores, os seus princípios firmados nas leis e firmado nos princípios dos israelitas, do que eles acreditavam que pudesse trazer impureza para o seu corpo. E ele não queria participar daquele banquete do rei. Só que eles não tinham outras escolhas a princípio. Por quê? Porque eles foram tirados da terra deles, da família deles, para poder servir ao rei. E durante esses 3 anos eles eram preparados para poder servir ao rei. E aí alimentação, estudo, tudo era focado para aquilo, para que eles fossem servir ao rei depois. O que me chama a atenção na história de Daniel é que ele se manteve fiel aos seus princípios e valores sempre. E toda vez que ele se manteve fiel aos seus princípios, Deus o honrou e o livrou daquela situação. Tanto que eles conversaram com os cozinheiros, ele conseguiu achar graça diante daquele eunuco, né, do chefe dos eunucos, e ele conseguiu que durante 10 dias a alimentação deles fosse lá de legumes e água. Depois dos 10 dias eles estavam mais vigorosos que os outros rapazes que comeram das iguarias do rei, e eles conseguiram permanecer comendo aquilo que eles queriam comer. Então, gente, todas as vezes que nós cumprimos mandamentos, honramos com os nossos princípios, nossos valores, nós somos honrados por Deus e somos protegidos dele, assim como Daniel foi protegido dentro daquela cova, porque ele não se dobrou diante de outro Deus, porque estava nos mandamentos, ele foi honrado por Deus e protegido. A mesma coisa acontece com nós cristãos. Quando nós honramos, Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Só existe uma maneira do mal se achegar nas nossas vidas: através das portas que nós abrimos através da desobediência. Então, o maligno ele só tem autoridade sobre nossas vidas mediante as portas que nós abrimos através do nosso pecado, através das nossas escolhas diárias. Então, quando Deus fala para nós: não vai por esse caminho, meu filho, mas é por quê? Para nos proteger e nos livrar de ter que enfrentarmos certas coisas. Eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Por quê? Porque existem os princípios, existem as leis, mas também existe a ordem direta de Deus para nós. Quando Deus dá um direcionamento para nós. Gente, eu fui para uma cidade e eu estava lá, eu recebi o telefone de uma irmã que tinha o dom de profecia. E ela falou para mim bem assim: Gi, volta que não é o teu lugar. Deus mandou eu ligar para você. Ela foi atrás do número, ela nem sabia como que eu estava. Eu não sei nem como que ela conseguiu o número até hoje, gente. Deus já sabia o que eu ia enfrentar naquele lugar. Ele estava tentando me guardar. Mas o que eu fiz? Veio aquele temor, eu recebi a mensagem dela, eu não ignorei. Tanto que eu voltei para Curitiba. Aí estava aqui em Curitiba e as coisas não estavam acontecendo, eu estava desempregada e estava ruim. E falaram que naquela cidade tinha bastante emprego por causa das fábricas que tinham lá e tal, tal, tal. O que eu fiz? Eu não esqueci do que Deus tinha falado, mas eu ignorei. E eu fui para aquela cidade. Em 1 ano, eu passei por situações que eu não precisava passar. Entende? Deus sabia o que eu ia passar. Deus não permitiu que eu passasse por tudo aquilo, por castigo. Não! Ele sabia o que ia acontecer e que eu estava indo para me ferir naquele lugar. E ele tentou me alertar e eu não ouvi. Então, gente, quando eu cheguei naquela cidade, foi tão terrível em todos os âmbitos financeiros, emocionais, tudo que você pode imaginar aconteceu comigo naquele ano. E num dia, em desespero, eu fui orar, porque o cristão é assim, né? Tipo, agora deu ruim, Deus, me ajuda. Aí eu fui orar e falei: Deus, eu sei que eu fiz bobagem, mas como é que eu faço para sair dessa? Me dá uma palavra. A hora que eu abri, pensa que você está arrebentado, e a hora que eu abri a palavra, assim, eu nunca esqueci o versículo, gente, estava assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e afasta o seu coração do Senhor, que será como as tamangueiras do deserto, que não sente quando vem o bem. Antes, o seu lugar será nos lugares secos e áridos da terra. Nem chovia naquele lugar, não chovia, gente.
Então, assim, foi tão ruim aquele período naquela cidade, mas ali Deus me mostrou, eu fechei a Bíblia, já tinha entendido, eu falei, Deus, eu sei que eu fiz bobagem, mas me ajuda a sair dessa. Então, para mim sair daquela cidade foi tão conturbado, eu estava numa situação financeira tão ruim que eu tive que vender os meus móveis para poder ir para Camboriú. E foi quando eu fui para Camboriú e que logo depois eu fui morar na base missionária, que eu contei para vocês nos outros vídeos. Mas, gente, essa experiência foi tão forte para mim e eu entendi que as leis de Deus, elas nos guardam, os princípios nos guardam, as ordens diretas de Deus podem evitar muito sofrimento. Então, o que Deus queria? Deus queria me mostrar, filha, não é o teu lugar, volta. Entende? Então, gente, para mim essa experiência foi única, só que ela me ensinou a obedecer a princípios, ordens diretas e afins. Então eu falei, Deus, nunca mais, se Deus mandar eu pular dentro de um buraco, eu pulo, mas eu não quero mais desobedecer os teus mandamentos, nem suas ordens diretas. Então, me trouxe aprendizado, gente, e eu espero que, se você hoje está passando por algo que está muito absurdo, uma dor muito absurda, no local onde você está, dá uma analisada, vê se esse é o local que Deus mandou que você estivesse, veja se é isso o propósito de Deus para a tua vida, veja em que momento que você pode ter aberto portas para o maligno tocar na sua vida, porque também, gente, ele só tem acesso através dessas portas que nós abrimos. Então, cuidado com a falta do direcionamento de Deus. Se não é da vontade dele, era errado eu mudar de cidade, tentar emprego em outro lugar, porque não. Só que não era o propósito de Deus para minha vida e ele avisou, entende? Então tem coisas que nós fazemos achando que está tudo bem e não está. Nós saímos do direcionamento, então nós atrasamos o projeto de Deus para a nossa vida. E isso nos causa dor e sofrimento desnecessário. Espero que essa palavra tenha edificado o seu coração e que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, resplandeça sobre mim, resplandeça sobre todos nós. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.